Vamos ver o que é Linux, né? O que é uma distribuição Linux, né? O termo Linux é usado em muitas ocasiões, né, sob diferentes contextos com diferentes significados. Mas, de modo rigoroso, podemos dizer que o Linux é o kernel, né? Kernel em inglês significa núcleo, ou seja, é o núcleo do sistema operacional criado por Linus Torvalds em 1991. Podemos dizer também que o kernel é a parte mais importante de um sistema operacional. Digamos que seja o cérebro do sistema, tá? Mas dependendo do contexto, Linux significa sistema operacional. Não qualquer sistema operacional, mas um que use o kernel Linux ou baseie-se no kernel Linux. Tá? Fazendo uma comparação, né? O kernel Linux é como o motor de um carro. Sem dúvida nenhuma, o motor de um carro é a parte mais importante, mas só o motor do carro não serve para colocá-lo nas ruas, né? É preciso a carroceria do carro, as rodas, o guidão, os espelhos retrovisores, enfim, é preciso muito mais que o motor para colocarmos um carro funcional. O que o Linus Torvalds fez foi criar o kernel, o motor do carro. Agora, para se tornar o sistema operacional de verdade, ele teve que juntar o kernel Linux com uma série de outros softwares, aplicativos, compilador, etc. Grande parte desses softwares pertence a um projeto chamado GNU, lançado por Richard Stallman, né? Por isso que muitos defendem que o sistema operacional deveria, na verdade, se chamar GNU/Linux, né? Mas, polêmicas à parte, o fato é que temos um sistema operacional chamado Linux de código aberto, tá? Então, assim, o Linux, né, ele, de modo rigoroso, ele é o kernel, é o núcleo do sistema operacional, tá? Ele é a parte mais importante, é como se fosse o cérebro do sistema operacional. É ele que vai intermediar, né? É ele que vai fazer, que vai se comunicar o usuário com o hardware. Vou dar um exemplo aqui, tentar fazer uma comparação entre como a gente vinha fazendo, né? Entre o Linux, entre o kernel Linux e o motor de um carro. Aí eu tenho 3 carros aqui. Vamos supor que esses 3 carros, tá? Eles usem o mesmo motor, né? No caso, o kernel Linux, o Linux. Vamos supor que o nome desse motor seja Linux. Então, vejam, esse carro aqui, ele tem foi colocada a carroceria dele, as rodas, né? Os retrovisores, pintaram ele de uma cor. Esse outro carro também foi outra cor, a carroceria dele é diferente, aqui também outro carro, mas eles têm o mesmo motor, né? Então por isso a gente diz que no caso ele seria uma distribuição Linux, né? Então esse carro seria uma distribuição Linux, esse outro também seria uma distribuição Linux e o outro seria uma distribuição Linux, porque eles se baseiam no mesmo motor Linux. Às vezes, né, pega o motor e dá uma customizada, né, tira alguma coisa, coloca alguma coisa ali, mas é baseado no motor, no mesmo motor Linux. O carro aqui, vamos supor que o cara queira mais para corrida, né? Esse aqui mais para, digamos, né, para, não sei, para estrada, né, ou então mais para o trânsito normal, e esse aqui mais para viagem, não sei. Então veja, cada distribuição Linux é mais ou menos assim em termos do carro e o motor. E cada pessoa, cada empresa pode formar a sua própria distribuição Linux. Vai pegar o kernel Linux, customizá-lo, ou então pegar ele assim do jeito como está, vai colocar aplicativos, né, uma série de outras coisas para ter um sistema operacional completo. Aí você vai ter uma distribuição Linux. Por isso que cada distribuição Linux tem o seu propósito, né? Tem distribuição Linux para servidores, tem para distribuição Linux, né, ambiente doméstico, usuário normal, tem distribuição Linux para fazer teste de invasão de sistemas. Então, depende do propósito do usuário, né? Aquela distribuição Linux. É importante dizer, por exemplo, o Android. O Android é considerado uma distribuição Linux, né? A Google, que criou o sistema Android, baseou no kernel Linux, né? Pegou o kernel Linux, customizou para colocar como sistema mobile, né, para smartphone, e criou
o Android. Então, o Android é uma distribuição Linux. Tem gente que fala mal do Linux, diz que Linux é difícil de usar ou alguma coisa nesse sentido, mas, no entanto, muitas vezes ele usa Linux e nem sabe, né? Uns exemplos aqui de distribuições Linux, né? Tem o Ubuntu. O Ubuntu é uma das distribuições Linux mais usadas, né? Por ser muito fácil de usar, instalar programas. Ela é mantida pela empresa Canonical, né? O Ubuntu é um exemplo de uma distribuição Linux. Usa o kernel Linux, né? Tem o Linux Mint, uma das preferidas para quem está começando no mundo Linux. É muito fácil de usar. Geralmente, quem vem do Windows, o Linux Mint é uma boa pedida. O Debian, o Debian é uma das distribuições Linux mais estáveis, né? Muitas distribuições têm o Debian como base, inclusive as duas citadas acima. Inclusive o Ubuntu e o Linux Mint são baseados no Debian, né? O Debian pegou o kernel Linux, customizou, e muitas distribuições copiaram do Debian, né? Copiaram o kernel Linux, digamos assim, modificado, customizado pelo Debian, né? Temos o Fedora. Fedora é uma distribuição, assim como o Ubuntu e Linux Mint, voltada para o usuário doméstico, né? E é patrocinada pela empresa Red Hat. O Debian e o Red Hat são o carro-chefe, assim, aqui em 2020, né? A maioria das distribuições são baseadas ou no Debian ou no Red Hat, né? OpenSUSE é muito usado em servidores, tá? O Red Hat Enterprise Linux, né? Isso aqui é voltado para empresas, né? E é muito usado em servidores e data center, né? O Red Hat Enterprise Linux. O CentOS também é da Red Hat, só que ele é construído com base no Red Hat Enterprise Linux, mas não possui suporte da empresa, tá? Diferente do Red Hat Enterprise Linux, que você paga o suporte, né? O CentOS é usado muito em servidores, tudo, mas você não tem o suporte da empresa. E o Kali Linux, né? O Kali Linux é voltado para teste de invasão e para análise de segurança de sistemas. É a distribuição preferida dos hackers, né? Então, hoje a gente estudou o que é o Linux e o que é uma distribuição Linux, né? É isso.